Deixe-me tentar explicar como isso funciona. Se eu lhe perguntasse agora, e no Brasil são praticamente 5h11 agora, se eu lhe perguntasse, o sol está brilhando agora? Qual seria a sua resposta? Eu imagino que uma boa parte iria dizer, sim, o sol está brilhando agora, estou vendo, olha só, tem claridade, o sol está brilhando. Mas talvez sentado aí do seu lado, tem uma pessoa que iria dizer o seguinte, eu não sei. E você diz, mas como? Está claro lá fora, não tem por que você não saber. Dessa pessoa diria algo mais ou menos assim para você. A distância entre o Sol e a Terra é de 149.598.023 quilômetros. E a velocidade da luz é 299.792,458 quilômetros por segundo. Portanto, a luz demora 8 minutos e 17 segundos para chegar aqui. Em outras palavras, você não está vendo o Sol agora. Você está vendo como ele teria sido há 8 minutos e 17 segundos atrás. Percebe o problema? Mas que legal. Então é possível olhar lá no passado? Claro que é. É por isso que nós temos esses grandes telescópios que nos permitem voltar lá no passado e ver o que teria sido. Por exemplo, se nós estivéssemos observando a galáxia de Andrômeda, é bem próxima da gente, a 2,5 milhões de anos-luz, é praticamente logo ali em termos de universo. E observássemos esse grupo de galáxias distantes a 13,5 bilhões de anos-luz. Pergunta, o que nós veríamos? Lembra o exemplo da senhora? Quanto mais para o passado nós formos, mais jovem ela se pareceria. Ou seja, quando nós chegamos lá no ano de 1960, literalmente nós estamos vendo quando ela tinha 2 anos. Foi possível ver a história dessa pessoa. E se nós pudéssemos olhar no universo da mesma maneira? Nós temos condição. Vamos parar e pensar, dá uma olhadinha se nós tivéssemos o modelo que é chamado modelo naturalista. Tá? Aqui estamos nós hoje, e o que nós faríamos? Vamos olhar em direção ao passado. Tem ali a galáxia de Andrômeda, ela está a 2,5 milhões de anos-luz de distância da gente. Tá? Então nós estaríamos vendo uma galáxia relativamente madura. Mas se nós avançássemos um pouco mais, começássemos a olhar galáxias que estão a centenas de milhões de anos-luz da gente, obviamente elas não seriam galáxias totalmente maduras, elas estariam no processo de amadurecimento. Lembra daquela senhora quando ela tinha 30 anos e agora ela tem 60? Percebe? Quanto mais no passado nós olharmos, mais jovem nós deveríamos ver as coisas. E se nós olhássemos objetos, corpos celestes que estão a bilhões de anos-luz de distância da gente? Bom, daí a gente teria que ver literalmente esses objetos como se eles fossem simplesmente uns bebês. Tá? Então deveria ter bebê galáxia, bebê estrela e coisas desse jeito. E é fácil a gente descobrir isso, porque a luz que vem das galáxias e vem das estrelas, ela nos traz informação, como o Saulo falou agora de pouco, nos traz informação relacionada com os elementos químicos que essas estrelas que fazem parte da galáxia, possuem. Por exemplo, uma estrela que tem muito hidrogênio, tecnicamente seria uma estrela muito jovem. Uma estrela que já possui uma quantidade assim relevante de carbono, nitrogênio, oxigênio, que já passou por esse processo de fusão nuclear por um período prolongado, então ela teria uma característica de uma galáxia ou uma estrela ou estrelas maduras. Isso é muito legal. Por quê? Se o modelo naturalista estiver correto, isso é o que a gente deve ver. Galáxias próximas seriam maduras, galáxias distantes seriam extremamente jovens. Então é bem reto e direto o processo. Ou seja, não tem muito para a gente ficar tratando, não. Agora, a pergunta é, e um modelo que fosse diferente desse? Se o universo foi criado, ele foi trazido à existência baseado num plano, num projeto, como que ele deveria se parecer? Então, eu e você precisaríamos olhar de uma outra maneira, que seria algo mais ou menos assim. Aqui nós estamos nós hoje, e se nós olhássemos no passado, nós veríamos, por exemplo, a galáxia de Andrômeda, a NGC 224, e ela seria uma galáxia madura, e ela é. Se nós olhássemos um pouquinho mais distantes, por exemplo, a NGC 5754, que está a 218 milhões de anos-luz, nós deveríamos ver uma galáxia madura, e ela é. Se nós fôssemos olhar, então, um pouquinho mais distante, agora nós estamos vendo o GNZ11. Esse rapaz, isso aí está no início do universo. Ele está a 13,4 bilhões de anos-luz. E a luz que vem de lá mostra que as estrelas que estão nesse objeto
esse corpo celeste, elas possuem quantidades de elementos químicos que o nosso Sol possui. Nós estamos vendo alguma coisa madura no início do universo. Então nós temos dois modelos. E os dois modelos têm condição de ser avaliados observacionalmente. Isso é fascinante. Deixa eu dar só alguns exemplos para vocês terem uma noção do que tem acontecido ao longo desses vários anos. Com o lançamento do telescópio Hubble, as primeiras imagens do universo e tudo mais começaram a aparecer, depois que eles o consertaram, obviamente. Mas olha algumas coisas que foram ditas logo a respeito, logo no início. As galáxias distantes são surpreendentemente semelhantes em muitos aspectos às suas descendentes consideravelmente mais próximas. Interessante porque ao ler o artigo, esses surpreendentemente semelhantes significa que elas são praticamente iguais. Mesma quantidade de elementos químicos nas suas estrelas e coisas desse jeito. Foi bem interessante porque o resultado dessa pesquisa culminou em dezembro de 1994 com uma publicação feita pela NASA chamada O Paradoxo, Galáxias Adultas no Universo Infantil. Interessante, né? Logo no início do universo, galáxias adultas, maduras. 2005. O futuro da cosmologia com esses supergrupos ou superagrupamentos de galáxias. Foi fevereiro de 2005. Tá? Estruturas altamente desenvolvidas no universo jovem. Logo lá no início do universo. Maio de 2010. Uma cidade antiga de modernas galáxias. É bem interessante. Ou seja, o exemplo que eles deram aqui achei fascinante. Esse que está em vermelho, deixa eu ler para você poder dar uma olhadinha. Ele diz o seguinte: seria como se escavássemos um sítio arqueológico em Roma e encontrássemos pedaços da Roma moderna entre as ruínas. Seria mais ou menos assim, o pessoal começa a escavar lá literalmente em Roma, e de repente eles acham lá 20 metros de profundidade, eles acham um tipo de um baú. A hora que eles abrem o baú está cheio de euro. Não faz sentido isso. Ou seja, o que nós estamos vendo, na verdade? O que está acontecendo? Então, nós precisamos dar uma olhadinha e sentir um pouco melhor essa dinâmica toda que tem nos levado a avaliar o que teria sido o universo. Foi bem interessante porque tem uma quantidade imensa de publicações a respeito disso. Deixa-me dar mais uma aqui, eu não vou citar todas, estou pulando algumas, só por uma questão de tempo, são mais de 15 delas. E dá uma olhadinha. Nós descobrimos assim, agora isso foi julho de 2012, uma alta velocidade de dispersão nessas galáxias espirais distantes da gente. Ou seja, o que foi dito é o seguinte: relatamos aqui as observações da galáxia espiral, e aí está o nome dela, formato Grand Design, com um Z de aproximadamente 2,18. Espectroscopia de gás ionizado mostra que o disco é dinamicamente quente, o que implica uma origem incerta para a estrutura espiral. Ou seja, por que essa galáxia já está pronta quando ela não deveria estar pronta? Tem um pequeno detalhe aí do pesquisador, Dave Law. Ele disse o seguinte: o fato de que esta galáxia existe é surpreendente. A sabedoria atual sustenta que tais galáxias espirais do tipo Grand Design simplesmente não deveriam existir em um momento tão no início da história do universo. Mas elas estão lá. Isso é muito legal. Nós já descobrimos, por exemplo, uma quantidade imensa de elementos que nós chamamos metálicos em vários objetos bem distantes da gente aqui, literalmente no início do universo. Esta aí foi uma publicação de outubro de 2012. Ele diz o seguinte: relatamos sobre a surpreendente alta metalicidade medida em dois sistemas com altos valores de desvio espectrográfico para o vermelho. O que eles estão dizendo aqui foi surpreendente porque o modelo deles não propõe isso. No início do universo não era para ter uma quantidade de carbono, nitrogênio, oxigênio e todas as demais coisas nas galáxias que ali estão. Ou seja, não deveriam ser jovens, deveriam ter uma quantidade absurda apenas de hidrogênio, talvez um pouquinho de hélio.
Mais uma isso, é março de 2014. Achei bem interessante, diz assim, estas observações confirmam há 12 bilhões de anos galáxias massivas e quiescentes já estavam no processo de supressão de formação estelar. Ou seja, as galáxias estão no início do universo e não estão mais produzindo estrelas. Rapaz, é muito interessante isso. Parece que tem um modelo que é totalmente coerente, consistente com a evidência que nós temos encontrado por aí. Não somente isso, deixa eu pegar alguns que são alguns mais recentes, dá uma olhadinha. Isso aqui é março de 2015, deixa eu voltar aqui. Diz o seguinte, essas novas observações pelo Hubble, Spitzer e Keck, juntas, também criam novas questões. Elas confirmam que galáxias massivas já existiam no início da história do universo, mas que suas propriedades físicas eram muito diferentes das galáxias que vemos ao nosso redor hoje. Só por curiosidade, se você quiser, leia o artigo, você vai perceber que eles não falam nada das diferenças. O artigo apenas fala que elas já estavam lá. Uma outra bem interessante também, aqui nós temos literalmente setembro de 2015. Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Desculpe-me, a tecnologia de vez em quando funciona, de vez em quando ela dá um pouquinho de trabalho para a gente. Deixa eu voltar aqui, daí eu... Beleza, agora está de volta lá. Muito interessante esse artigo, foi publicado em setembro de 2015, porque a descoberta de galáxias massivas no início do universo, até então, era assim algo pequeno, nós não tínhamos muitas delas. Mas esse artigo publicado em setembro mostra que pelo menos 574 galáxias massivas já estavam presentes no início do universo. E foi interessante ler um pouquinho a respeito do que foi dito pelo pesquisador. Ele disse assim, para complicar ainda mais as coisas, se galáxias massivas são inesperadamente mais poerentas no início do universo do que os astrônomos previam, então a proposta atual de como as galáxias se formaram no início primitivo poderá também exigir uma revisão completa. Interessante. Galáxias no início do universo, não somente galáxias, nós já encontramos água no início do universo. Essa foi uma publicação de 2011, uma quantidade absurda de vapor d'água. Olha o que está na publicação. É mais uma demonstração que a água encontra-se espalhada no universo, mesmo nas eras primordiais. Agora, como seria possível ter água, literalmente, se para que houvesse água você precisa de hidrogênio e oxigênio? Hidrogênio no universo primitivo, segundo a teoria Big Bang, deveria ser abundante, oxigênio não. Por quê? Porque as estrelas teriam que passar os seus elementos químicos por um processo de fusão nuclear, onde você teria, literalmente, hidrogênio virando hélio, e a sequência vai até aparecer o ciclo carbono, nitrogênio, oxigênio, e até chegar lá no ferro. Ou seja, você tem uma sequência toda. Não teria dado tempo para ter tanto oxigênio para produzir tanta molécula de água que existe no início do universo, quanto que nós temos encontrado. Água no início do universo. Deixa eu fazer uma pergunta, novamente. O que a evidência está nos dizendo? Qual dos dois modelos? Nós estamos tratando de observação, não interpretação. Observação, pura observação. Tem algo que saiu agora, bem recente. Nós encontramos uma galáxia igualzinha, pelo menos muito parecida com a nossa, a Via Láctea. Olha só, o artigo foi publicado agora, 22 de agosto de 2020. A imagem interferométrica, com uma resolução espacial de cerca de 60 parsecs, revela uma proporção de movimentos rotacionais para aleatórios de aproximadamente 9,7, mais ou menos 0,4, que é pelo menos 4 vezes maior do que o esperado de qualquer modelo de evolução de galáxias nesta época, mas semelhante às proporções de galáxias espirais no universo local. Traduzindo, as galáxias, essas daí que foram encontradas logo no início do universo, que parece com a nossa, é exatamente como a nossa. Olha o que a Francesca Rizzo foi quem publicou esse artigo. Ela diz o seguinte, este resultado, representa um avanço no campo da formação de galáxias, mostrando que as estruturas que observamos em galáxias espirais próximas e em nossa Via Láctea já existiam há 12 bilhões de anos. Muito legal, não é?
O que a evidência tem a nos dizer a respeito do universo? Pelo que tudo indica, o que nós vemos aqui ao nosso redor já existia logo no início. Eu vou colocar um próximo slide aí só para o pessoal depois poder dar uma olhadinha. Isso aqui é o que alguns dos artigos têm dito a respeito. Tá? Paradoxo, galáxias adultas no universo infantil, estrutura altamente desenvolvida no universo jovem, uma cidade antiga de galáxias modernas, galáxias maduras há 10 bilhões de anos, galáxias completas há 13,5 bilhões de anos e a lista vai. Rapaz, não é impressionante? Agora, pensa comigo, qual seria o resultado da observação? O resultado da observação é simples, que galáxias completas, complexas e perfeitamente funcionais, como as locais, estão presentes desde o início do universo, incluindo moléculas de água. Esse é o resultado da observação. Isso não é interpretação. Isso é observação. Não precisa ser interpretado. Qual seria a conclusão que nós poderíamos partir a respeito disso? Ou seja, que conclusão? É que após os 13,8 bilhões de anos de existência propostos pelos naturalistas, o universo não mais ofereceria condições para sustentar vida que pudesse observar tais galáxias. Em outras palavras, nós estamos aqui observando. Isso significa que muito difícil bilhões de anos teriam se passado, porque no começo a coisa já estava pronta. Imagina uma pessoa que, entre aspas, surgisse já com uns 40 anos e ela fosse viver até os 80. Consegue perceber o que eu estou falando? Ou seja, para pessoas que têm interesse realmente em aprender, nós temos um grande desejo de ensinar, mostrar as evidências e falar com assim, bastante clareza, com bastante propriedade, tudo o que precisa. Agora, pergunta, como também expor o óbvio para pessoas que são apenas curiosas? Parou para pensar que tem gente que é só curioso, né? Tudo que eu falei agora, a pessoa pode achar assim, fantástico, vai para casa ou vai dormir e fala, rapaz, que coisa legal, olha só, muito bom saber que logo no início do universo tinham galáxias prontas, mas não entendeu nada sobre as implicações de tudo isso. Então, para aquelas pessoas que são curiosas, normalmente a gente pode colocar um pouquinho mais deixar a coisa um pouquinho mais difícil para entender, porque se eles quiserem, eles vão atrás, vão procurar, se não, vamos ver o que acontece. Por exemplo, nós conhecemos a métrica de Freeman, Lemaitre, Robertson e Walker. Dentro desse modelo cosmológico, a gente pega aí essa equação de Einstein, que é a equação de campo, a equação relacionada com a relatividade geral e mais especificamente com a questão da gravidade. E uma das soluções dessa equação aí é justamente essa coisa maravilhosa que vocês estão vendo aqui embaixo, que é esse negócio todo aqui, ó. Ou seja, essa é uma solução para um universo que seja isotrópico e homogêneo, que seja totalmente com densidade constante de uma pressão insignificante. Se ele tiver essas características, essa equação pode até funcionar. Então, você tem a métrica desse pessoal aí. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o universo, tecnicamente, ele teria que ter sido criado. Ele não teria surgido espontaneamente. A pessoa fala, mas eu não entendo nada disso. Então, vamos pegar mais um aqui. Talvez a gente possa trabalhar com um outro aqui, que é o teorema do Virial. Isso aí trata mais especificamente com energia cinética e forças no universo todo. Então, você tem os dois termos da equação aí, do teorema do Virial, aplicado na cosmologia. É muito interessante porque esse termo dGdt é um termo importante na equação. Só que os naturalistas assumem que o tempo é muito grande, então esse dGdt é considerado como zero, ou seja, ele não faz mais parte da equação. Rapaz, isso cria um problema para a gente. Seria mais ou menos assim você dizer que a batida de dois caminhões, assim, de frente, uma colisão frontal, só porque um caminhão tinha 10 quilos a menos, ele não ia causar tanto dano assim no contexto da colisão. Não pode ser assim. Porque o que o pessoal usa literalmente no teorema do Virial é só essa segunda parte aqui, ó. Ou seja,
a parte principal relacionada com o tempo, um tempo muito grande, está vendo ali no denominador esse dt, isso daí leva para zero, se o tempo é muito grande. Se bem que 13,5 bilhões de anos, 3,8 bilhões de anos não leva para zero. Tá? Mas de qualquer forma, assume-se que seria quase zero. Em outras palavras, eu poderia gastar mais uns minutos aqui falando a respeito disso, e vocês iriam ficar cansados sem ter só o pessoal da física aí que gosta, a gente poderia trocar umas ideias e tudo mais. Mas para quem é só curioso, no fundo, vai embora com mais perguntas do que qualquer coisa. Porque ele sai pensando, sai refletindo, fala, nossa, realmente é complicado esse negócio, no fundo nem dá para saber. Agora, tem um terceiro pessoal aí que a gente precisa trabalhar, né? Para aqueles que realmente querem debater. Porque esse pessoal é o pessoal que, como vocês viram na imagem, deixa eu voltar aqui para você ver, normalmente o ouvido está plugado. Eles já sabem o que eles queriam saber, eles não estão mais abertos para conhecer coisas novas. Então, no fundo, o que eles querem é mais debater. Então, eu quero tentar convencê-lo, falando do ponto de vista deles, convencê-los de que as suas ideias estão erradas. É mais ou menos o que a gente vê em muitos dos debates que acontecem por aí. Na verdade, não é um debate de ideias, mas é um debate assim tentando diminuir quem tem uma posição contrária. E não é bem assim que funciona. O debate deveria ser para esclarecer. Agora, vamos pegar esse pessoal. Como que nós poderíamos trabalhar com esse pessoal? Porque, às vezes, nós gastamos muito tempo tentando dar respostas para pessoas que não querem. Eles já têm a sua posição definida. Você pode tentar o que você quiser, a gente só vai ficar cansado de ficar tentando com esse pessoal. Tenta, e a gente não chega em lugar nenhum. Portanto, existe uma outra possibilidade que seria bem interessante avaliar, então eu queria gastar só mais alguns minutinhos aqui com vocês para poder fechar esse pacote todo aí. Como que nós podemos responder essa pergunta se o universo teria sido criado ou se ele teria surgido espontaneamente com as pessoas que realmente gostam de um debate? Tá? Então vejamos. Nós precisamos um pouquinho de informação aí. Primeiro delas, a gente pode citar a radiação cósmica de fundo na faixa de micro-ondas. Se você pegar lá na década de 60, entre 64 e 65, Arno Penzias e Robert Wilson, eles descobriram um ruído que existe no universo todo. E foi bem interessante porque eles começaram a avaliar esse ruído e descobriram coisas espetaculares. Tanto é que eles foram laureados com o Prêmio Nobel. Já alguns anos depois, na década de 90, foram lançados alguns satélites para avaliar tudo isso daí. Tanto o COBE como o WMAP, o Planck, e todos esses satélites produziram algo assim muito interessante, porque eles mediram essa radiação de fundo que muitos dos cosmólogos chamam da relíquia do que teria sobrado no Big Bang, ou seja, foi o que sobrou de toda essa primeira, entre aspas, explosão. Tá? E o que nós vemos é algo mais ou menos assim. Essa curva é uma curva muito interessante, o pessoal da física gosta muito dela, porque é o espectro do corpo negro. Então, isso é algo muito legal. Isso aí está relacionado de uma forma direta com a lei de Planck, que a gente conhece bem aí. E só para o pessoal não confundir, corpo negro é diferente de buraco negro, tá? São duas coisas diferentes. Corpo negro é praticamente, o pessoal da física me desculpe, eu vou procurar ser o mais simples possível. Imagine uma cavidade que ela é fechada por um limite. Tá? Então imagina assim o forno do fogão que você tem na sua casa. Então você fecha a porta do forno, agora você tem ali dentro algo parecido com um corpo negro. Você começa a colocar energia ali dentro, a energia fica lá dentro. Se você abrir a porta, a energia sai e a temperatura interna lá do seu forno vai ser praticamente igual ao do lado de fora. Então é bem interessante a gente trabalhar com isso aí. O pessoal que trabalha com metalurgia, eles veem a cor do ferro e dependendo da cor do ferro, quando ele está bem aquecido, eles já sabem qual é a temperatura. Então você não precisa nem medir a temperatura, pela cor você já sabe. Mas de qualquer forma, a ideia da radiação de fundo aí, então é algo muito legal, porque ela nos mostra algo fascinante. Olha o resultado disso aí. O resultado da observação é bem simples, é que a temperatura observada no universo é de 2,73 kelvins, aproximadamente, cerca de uns 270 graus abaixo de zero. E ela é praticamente constante em todas as direções. Por que isso é importante? Porque isso mostra que o universo ele é um corpo negro, portanto ele é um sistema fechado. Isso é bem legal.
Por que ele é bem legal? É porque, em cima disso, existem outros conhecimentos que nós podemos aplicar dentro desse contexto. Como, por exemplo, a segunda lei da termodinâmica. Coloquei de uma forma bem simples aí, para um sistema fechado de processos irreversíveis. Então é bem legal você olhar o que a segunda lei da termodinâmica diz. Porque a segunda lei da termodinâmica trabalha com calor, e isso é o que o universo tem, calor. E olha só, essa lei é tão legal porque, vamos sintetizar, eu vou colocar de uma forma que alguns têm dito. Por exemplo, Max Planck disse o seguinte: todo processo que ocorre na natureza ocorre no sentido em que a soma das entropias de todos os corpos que participam do processo é aumentada. Ou seja, a entropia aumenta. O que é entropia? É aumento da desorganização. Em outras palavras, à medida que o tempo passa, as coisas vão ficando mais desorganizadas. Mas isso só funciona para sistemas fechados. A gente acabou de ver que o universo é um sistema fechado. Em uma mudança, pegando um pouquinho mais agora aí, trabalho de Uhlenbeck e Ford, eles disseram o seguinte: em uma mudança irreversível ou espontânea de um estado de equilíbrio para outro, como por exemplo a equalização de temperatura de dois corpos A e B quando colocados em contato, a entropia sempre aumenta. Que interessante. O que nós estamos vendo aí é que o universo ele é fechado, portanto, as leis da termodinâmica funcionam nele desde o início. Qualquer modelo cosmológico que tentar mostrar a origem do universo, daí no caso cosmogonia, tem que incluir as leis da termodinâmica nas suas equações. Na minha vida, foi isso que me fez abandonar o Big Bang. Talvez alguém tenha sucesso em fazer isso. Muitos têm tentado colocar toda essa parte da entropia e tudo mais dentro de buracos negros. Rapaz, haja buraco negro para conseguir pôr tanta entropia lá dentro e fazer com que o universo chegue no estado de organização que ele possui espontaneamente. Isso não faz sentido cientificamente, baseado nas leis que nós conhecemos. Portanto, o que nós podemos olhar aí é que esse resultado da segunda lei, tá? Sendo que o universo é um sistema fechado, a sua entropia só tem aumentado ao longo da sua existência. Portanto, o seu estado inicial de organização teria que ter sido muito maior que o estado que é observado atualmente. O que isso significa? De uma forma bem simples, é que seria impossível o universo ter surgido espontaneamente, tanto pela observação como nós vimos na primeira parte, quanto agora baseado na observação e em leis que nós conhecemos. Ou seja, a única opção científica é ele ter sido criado. Deixa eu fazer uma pergunta. O fato de algo ser criado significa que tal proposta não seria científica? Ela é totalmente baseada em evidências, independente da interpretação, porque não há necessidade de interpretação. É simplesmente observar. Por que será que não é tão aceito? Por que isso é chamado de religião? Ou seja, aceitar que o universo e a vida teriam sido criados. Agora, deixe-me colocar para você pensar, e eu estou terminando. Se nós pararmos e refletirmos sobre isso, qual dos três tipos representa a essência da ciência? Esses três tipos que eu falei: as pessoas que estão interessadas em aprender, pessoas que são apenas curiosas e gente que está interessada em debater. Ou seja, esses três tipos, qual deles realmente representa a essência da ciência? É interessante que a essência da ciência, de uma forma bem simples, é ser questionadora. Nós queremos questionar. Afinal de contas, como que nós sabemos que aquilo que nós sabemos é verdade? Precisamos trabalhar um pouco mais. Vamos pensar mais, avaliar mais, testar mais. Ou seja, a partir do momento que nós fazemos afirmações que não podem ser mais questionadas, nós deixamos de tratar com ciência e estaremos tratando apenas com dogmas. E dogma não é ciência, isso é religião. Portanto, existe uma maneira da gente poder tratar com isso, como expor o óbvio. E eu gostaria de terminar colocando uma frase de uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho e pelos seus escritos, que alguns de vocês conhecem, Karl Popper. Ele disse o seguinte: a verdadeira ignorância não é a ausência de conhecimento,
mas a recusa em adquiri-lo. Muito obrigado. Esse pessoal vai fazer perguntas, estou do outro lado do mundo, mas se der para fazer, a gente responde. Show, show. Você aqui está funcionando, Saulo? Ah, show, Adalto, magnífico. Bom. Perguntas, gente. Ótimo. Temos ali, vem aqui. Essa, acho que nós estamos só com o microfone. Essa já, Adalto já vai quem está perguntando aqui. Isso. Vai. Senhor Adalto, muito obrigado pela explicação, é uma honra estar aqui falando com o senhor. A minha pergunta é sobre a formação. O senhor começou a palestra no início falando da formação das galáxias. A minha pergunta é um pouco menor, é sobre a formação do nosso Sol e da própria Terra, né? O senhor não acha estranho que a força da gravidade seja capaz de juntar gás quente? A tendência desse gás quente seria expansão indefinida. E no caso da Terra, então, que ela é bem menos massiva que o Sol, e conseguiu sintetizar todos esses elementos mais pesados. Tudo bem, tem uma teoria que diz que esses elementos já vieram anteriormente pré-fabricados de explosões estelares. Mas como que a gravidade consegue fazer toda essa obra, essa incrível arquitetura? E se é uma gravidade que vai juntar gás quente, que é uma tendência do gás a sempre expandir? Essa pergunta. Muito obrigado. Legal. Muito obrigado pela pergunta, muito interessante. A gente poderia conversar quase a noite toda só a respeito disso, mas você é reto e direto. Porque o planeta Terra é o único planeta no sistema solar que tem praticamente todos os elementos químicos da tabela periódica, sendo que elementos extremamente pesados e radioativos são decorrentes de explosão de estrelas. Ou seja, tem que ter explodido alguma coisa aqui por perto para a gente ter tanto desse material só na Terra. Rapaz, isso é estranho. Isso é muito estranho. Teorias que dizem que o nosso planeta é o resultado de impactos de planetesimais é outra coisa estranha também. Porque se isso fosse verdade, a Terra no início seria uma bola de rocha derretida. O ouro, que é um elemento químico extremamente pesado, teria afundado em direção ao centro. Ou seja, não teria ouro na superfície do planeta. E a gente tem ouro na superfície do planeta. Ué, vamos explicar isso. Ou seja, nós não temos uma resposta que seja clara, que seja específica. Deixa eu baixar só o som aqui. Nós não temos uma resposta clara dentro do contexto naturalista que nos ajude a entender algo a não ser a proposta que nós temos de uma inteligência superior ter trazido tudo isso à existência.